Tive que trabalhar o dia inteiro, construir a cidade pros outros, carregar pedra, desperdiçar muita força pra pouco dinheiro. Tive que trabalhar o dia inteiro, muita força pra pouco dinheiro. Que força é essa, que força é essa que trazem nos braços, que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Sinalizamos que o partido está sendo reconstruído e reconstruído de forma revolucionária. Isso não significa dizer que estamos treinando guerrilha. Nós estamos querendo dizer com isso que o partido hoje só acredita na chegada ao socialismo pela ruptura com o capitalismo e não através do reformismo. Nós fizemos agora, em março do ano passado, aliás, tanto a Marli, não, desse ano, tanto a Marli quanto o Del Arroio, para mim faz tanto tempo, né, foi tão importante, fizemos um ciclo de debate sobre a história do partido, 7 mesas, em que a tônica, por decisão do Comitê Central, foi não fazer uma história autoproclamatória do partido, foi tentar discutir os erros e acertos. E nós fomos bem duros com os erros, né, generosos com os acertos. Todo esse acervo está na página do nosso partido e ali sobressaiu, pelo menos na minha avaliação, que os grandes erros do PCB, né, eles são em 1935, quando o partido acha que tomando os quartéis vai tomar o poder, né, do que ficou conhecido como intentona comunista pela direita, né, em 1964, quando o partido está despreparado para o golpe, e aí é uma polêmica boa que a gente pode ter aqui, que os companheiros também tentaram trazer esse tema. E na minha avaliação, e agora estou mais convencido ainda depois da palavra da Marli, 1979, em que com a chegada da anistia, no momento em que, né, o movimento operário começa a dar os seus passos firmes, né, da demanda reprimida, começa um clima de greve, surgimento do movimento, o movimento emerge, né? O PCB não aproveita o momento da anistia, né? E ali faz uma virada para o reformismo dos anos 80. Com relação a 35 e 64, quem para mim definiu muito bem, na sua simplicidade, foi o Gregório Bezerra. Uma frase curta, ele diz o seguinte: que em 35 nós tínhamos armas, mas não tínhamos massa. Em 64 nós tínhamos massa e não tínhamos armas. Essa questão da declaração de março de 58, que o Del Arroio traz aqui a discussão, nós temos feito muito debate no partido a respeito disso, temos inclusive documentos sobre isso. Nós temos uma avaliação que essa declaração tem elementos positivos, à medida em que tira o PCB de um sectarismo que o partido vinha tendo desde os anos 50, né? Mas ele tem um elemento que, a nosso ver, responde pelo erro de 1964. O erro de 1964 não foi apoiar o processo de mudança, de reformas. Pelo contrário, e o PCB, antes de 64, antes do golpe, ele só acertou, tentando empurrar o governo Jango, que era um governo reformista, né, para frente, para as reformas, para radicalizar nas reformas. Né? O partido tinha uma influência importante no movimento sindical, no movimento estudantil. O erro não foi esse. O erro é um erro que nasce da Declaração de Março de 58, que é a ilusão na democracia burguesa. O partido não se preparou para a possibilidade da burguesia acabar com aquele processo de reforma. É claro que, olhando agora para trás, é muito fácil fazer uma crítica hoje, olhando de tantos anos depois, né? Porque ali vários fatores levaram a essa ilusão. Né? Agora, nós temos feito uma discussão, nós estamos de acordo que, durante a ditadura,
sobretudo de 64 até 1979, 1980, o PCB acertou, né, na linha da Frente Democrática para derrotar a ditadura. Acertou na definição do caráter da ditadura como fascista, né, e acertou também na proposta de Frente Democrática, né, de ampla Frente Democrática para derrotar a ditadura. E o partido não foi para a luta armada naquele momento, e nós achamos que foi correto não ter ido. Isso não significa dizer aqui que nós somos contra a luta armada. Nós não estamos propondo a luta armada, mas nós dizemos hoje que o trânsito para o socialismo não será sem violência das massas. Concordando com a Marli, que não seremos nós que faremos a revolução. Será uma obra de multidões, né? De multidões que farão a revolução. Então, aquela postura da Frente Democrática foi correta. Do ventre do PCB surgiram, a partir de 64, várias organizações com a proposta de luta armada. Se a gente hoje analisa, né, as propostas políticas não eram muito diferentes, a Marli tem razão, as divergências maiores eram na forma de luta, que a maioria propunha uma revolução nacional democrática, né? Agora, nós temos a crítica da luta armada como tendo sido voluntarista, que foi uma luta armada foquista, que tinha também sua razão de ser, porque nós estamos vivendo um período da Revolução Cubana, do guevarismo, né? O movimento estudantil no mundo todo, em 68, uma combatividade muito grande. Então, foi natural que algumas organizações tivessem recorrido a essa forma de luta armada. Eu mesmo acabei participando, até 1976, do MR8. Depois eu vim entrar no PCB, em 1976, onde eu era feliz e não sabia até o dia da anistia. E a Marli veio aqui datar uma discussão no Comitê Central de janeiro de 1979, que nós, certamente o Edmilson, que está aqui, que também é militante dessa época, teve um papel... exatamente, eu já não, né? Teve um papel muito importante na reconstrução do PCB. Nós não sabíamos absolutamente de nada o que acontecia dentro do PCB, no Comitê Central. O Comitê Central, praticamente 2/3 mais ou menos, a Marli tem mais esses números, que a Marli foi uma membro do Comitê Central no exílio, uma parte importante foi para o exílio, por uma questão até de autodefesa, de sobrevivência do Comitê Central, uma parte para o leste europeu, União Soviética, outra parte para a Europa Ocidental, e os que ficaram no Brasil, a maior parte deles foram assassinados em 74, 75. Quer dizer, já era um quadro complicado, né? A direção no exílio, sem ligação com as massas, né? E quando chega a anistia, né, o partido entra num processo de defesa da democracia, né, que nós consideramos hoje que aquela política de frente democrática, que foi correta até os anos 79, 80, aquilo havia passado do tempo e da dose nos anos 80, e o partido continuou com aquela política de frente democrática, praticamente fechando a luz, apagando a luz no governo Sarney, apoiando a segunda fase do governo Sarney, que já era uma fase, né, de um governo de direita. Então, foi um momento muito dramático para nós, que estávamos aqui no Brasil, quando chegaram os companheiros do exílio, rachados, né, nessa reunião, e essa reunião foi uma consequência de um racha que já vinha acontecendo há muito tempo, e nos anos 80, né, foi uma luta muito grande de nós que queríamos manter o partido contra os companheiros do Comitê Central, a maioria do Comitê Central, que, na minha avaliação, pelo menos, a grande parte deles já chegou ao Brasil com a determinação de tentar liquidar o PCB e fazer do PCB um outro partido. Nós tivemos um prejuízo muito grande ainda, que com a saída do Prestes do partido, e o Prestes acabou no PDT como presidente de honra do PDT,
Isso enfraqueceu muito um campo de resistência à maioria do Comitê Central. Nós avaliamos que foi um erro de avaliação que o Prestes cometeu, mas que nos fez muita falta, porque nós concordávamos, em grande parte, com o documento da autoria dele, chamado Carta aos Comunistas, com que ele sai do partido. Para nós, o erro não está na denúncia que ele faz do Comitê Central. O erro está em ele não acreditar que era possível manter o partido, né, com essa ideia do partido. Aliás, esse partido está fazendo esse ano 90 anos. Né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, que ele podia ter morrido aos 70 anos. Nós podíamos não estar aqui, pelo menos, podemos estar aqui, mas não sob os auspícios ainda do PCB. Foi uma luta muito árdua, o partido quase foi extinto, era considerado como extinto, né? Durante as décadas de 80 foi uma resistência muito grande. Essa política reformista do Comitê Central teve seu auge em 1986, né, quando já havia sinais de que estava na hora de fazer uma inflexão na política de frente democrática para a política da frente de esquerda. E em 1986, o partido ainda estava dentro do PMDB. Para vocês terem uma ideia, em São Paulo, o partido apoia a candidatura que depois acabou sendo retirada de Antônio Hermínio, e no Rio de Janeiro, a candidatura de Moreira Franco. Né? Você vê o auge que chegou do reformismo no Comitê Central do PCB. A partir dali começou uma resistência da militância. O partido não tinha fundado a CUT em função dessa maioria do Comitê Central achar que não era oportuno ainda o momento. Havia setores no Comitê Central do partido que eram contra a greve no início dos anos 80, a pretexto de que a greve poderia desestabilizar a transição democrática, quando era exatamente o contrário. Quanto mais os trabalhadores faziam greve, tinham protagonismo, mais cedo a ditadura cairia, e o partido caiu numa conciliação de classe muito grande. Nós não fundamos a CUT por essa razão. Abrimos espaço para a criação do Partido dos Trabalhadores. Havia um espaço que o PCB deixou naquela ocasião, e a resistência começa em 1987, num ativo sindical em Santos, em que a maioria da militância vira a mesa e decide que o partido deve, enfim, se incorporar à CUT, que na época era uma central ainda classista, hoje uma central absolutamente degenerada. Depois teve, em 1989, uma tentativa de liquidação do partido, no 9º Congresso, na UERJ, no Rio de Janeiro, em que, por uma questão de poucos votos, ali eles não conseguiram acabar com o partido, 1989. Ali criamos um movimento que ficou conhecido como Fomos, Somos e Seremos Comunistas, e ali começamos a organizar a resistência a essa tentativa de liquidar o partido. Né? Em 1991, com a queda da União Soviética, né, e a crise da construção do socialismo na União Soviética, no leste europeu, a direção do partido se aproveita e marca um congresso extraordinário com a pauta única, que era a criação de uma nova formação política. Né? E aí nós criamos o Movimento Nacional em Defesa do PCB, no fim de 91, e em janeiro de 92 aconteceram 2 congressos no mesmo fim de semana em São Paulo, com uma distância de menos de 1 quilômetro de um para o outro. Num, eles tentavam acabar com o partido e criaram o PPS, hoje um partido de centro-direita, e no outro, nós, a duras penas, nós como militantes de 16 estados, mantivemos o PCB. Mas mantivemos o PCB e passamos nos anos 90 com muita dificuldade. Além de não sermos percebidos como partido, porque havia um senso comum de que não havia mais comunistas e de que o PCB tinha acabado,
e a mídia burguesa se referia ao PPS. O PPS, entre parênteses, o extinto PCB, então nós não éramos percebidos. A esquerda também não tinha muita notícia nossa, nós estávamos muito tentando sobreviver. Tivemos que fazer uma campanha heróica pela recuperação do registro do partido, não apenas pelo fetiche de ter a legalização no tribunal, mas para manter a história do partido. Depois, é bom confessar, tivemos muitas divergências internas nos anos 90, porque teve um momento em que nós dissemos, bom, conseguimos manter o PCB. Inclusive, reconquistamos o registro no Tribunal Eleitoral. E agora, para que serve o PCB? Que tipo de partido ele será? E aí começaram as divergências. Havia entre nós muitos companheiros que ficaram no partido, mas com a linha política do velho partidão, né? Porque nós, que eu digo nós, um núcleo que até hoje dirige o partido, defendeu a manutenção do partido desde um ponto de vista de que ele poderia voltar a ser um partido revolucionário, ainda jogaria um papel na Revolução Brasileira. Mas nós tínhamos companheiros que ficaram conosco com visões diferentes da nossa. Inclusive alguns que achavam que o PCB deveria ser ainda um partido que focalizasse a sua principal atuação no ambiente eleitoral, por exemplo. E aí nós chegamos à conclusão, eu pelo menos cheguei à conclusão, assistindo aos debates dos que mantivemos o partido, que o partido tinha sido tão amplo, tão grande, daí o nome de partidão, que ele era formado por muita gente que não era sequer comunista. São pessoas que eu hoje chamo de PCBistas. Elas gostavam do PCB. Umas porque por causa da questão nacional, outras por causa da questão democrática, outras pela questão da cultura, da luta pela paz, da luta em defesa da Petrobras, da soberania nacional, por todas essas corretas lutas que o partido liderou. E muitos também vieram conosco numa perspectiva, assim, de defender o patrimônio histórico, como se fosse um tombamento do PCB. Não pode acabar, imagina, fundado em 1922. Não, nós mantivemos para isso. E tivemos várias crises, sobretudo duas dramáticas, uma no final dos anos 90, que foi uma tentativa, e aí vocês ouvindo isso hoje soa estranho, houve uma tentativa bilateral do PCB e do PCdoB de uma reunificação comunista. Os dois partidos que se separaram em 1962 começaram em 1998 um processo de diálogo que só não foi à frente porque com o advento da possibilidade da vitória do Lula, o PCdoB fez muitas alterações e as diferenças aumentavam em vez de diminuir. Pensar isso hoje fica parecendo uma coisa surrealista. Mas vamos lá, nós estamos falando de 1998, em que o fato de existir o governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, isso mitigava as divergências no seio da esquerda. Elas pouco apareciam. Nós estávamos todos na mesma luta, dentro da mesma CUT, dentro da mesma frente de esquerda, apoiando o mesmo Lula, que de 4 em 4 anos se degenerando cada vez mais, um processo de social-democratização muito grande, e tentamos travar esse processo. As divergências internacionais tinham diminuído muito, possivelmente até quase que acabado, porque se a União Soviética havia caído, a Albânia também havia caído, e a China já estava num processo acelerado, né, de trânsito ao capitalismo, como nós achamos hoje, né, de restauração capitalista. Então, não víamos muita divergência naquele momento. Depois a crise acabou se imbricando nessa questão do PCdoB e na questão do governo Lula. Nós apoiamos a candidatura Lula em 2002, já incomodados desde a posse, quando Lula, entre a eleição e a posse, né? Não, um pouco antes, entre o primeiro e o segundo turno, rebaixa o seu programa com a chamada Carta aos Brasileiros, né, que era Carta aos Banqueiros, em verdade,
e que depois de eleito, a primeira atividade internacional do Lula foi ir ao Bush, no gabinete do Bush, apresentar o Henrique Meirelles como o novo presidente do Banco Central. E o Henrique Meirelles era nada mais, nada menos que o presidente, né, latino-americano do Banco de Boston, naquele momento. Então, essa crise foi muito grande, uma crise que durou de 2002 a 2005, né, dividindo o partido nessas duas questões cruciais. Continua ou não o processo de conversa com o PCdoB e mantemos-nos ou não no governo Lula, e isso só teve resultado em 2005, depois de nós passarmos quase 3 anos num profundo processo de divisão interna dentro do Comitê Central, dramático, e o partido ficou nesses 2, 3 anos sem uma definição, sem uma cara, né? Porque ora ganhava uma posição, ora ganhava outra posição, até que em 2005 o 13º Congresso do partido fez essa mudança. Eu costumo dizer o seguinte, que o PCB em 2012 está comemorando 90 anos de fundação, 20 anos de manutenção e 7 anos de reconstrução revolucionária, que foi o 13º Congresso em 2005. Aí eu quero tangenciar um pouco as questões que foram colocadas aqui pelos camaradas que me antecederam. Qual é a nova linha política do PCB, por dizer assim, a partir de 2005? E ela foi formulada não de repente. Isso foi um processo que já vinha da década de 90, um processo de discussão interna muito profundo, um balanço autocrítico de toda a ilusão que o PCB durante décadas teve na aliança com a burguesia, né, na ideia da revolução nacional desenvolvimentista, ou nacional e democrática, enfim, e também a partir de uma análise muito importante que fizemos da estrutura de classes no Brasil e do capitalismo brasileiro. E Del Arroio hoje usou uma expressão, eu vi o Edmilson dar um sorriso de felicidade, usou uma expressão que é muito cara para nós. Nós achamos que o capitalismo brasileiro é altamente desenvolvido. Nós chegamos a usar uma expressão que fica parecendo um pouco exagerada. Nós dizemos que o capitalismo brasileiro é completo. É completo não no sentido de que ele não é, né? É completo no sentido de que ele tem todas as instituições burguesas, né, que o capitalismo desenvolvido tem, né? E nós dizemos o seguinte, que não existe mais nenhuma ilusão de aliança com a burguesia brasileira na luta pelo socialismo, ou inclusive na luta anti-imperialista. Nós dizemos, a nossa grande divergência, por exemplo, com o PCdoB tem essa linha política porque ele lê a sociedade brasileira, ele acha que a contradição fundamental da sociedade brasileira é entre a nação brasileira, como um todo, e o imperialismo. Ele faz uma leitura do imperialismo como um inimigo externo ao Brasil. E nós achamos que o imperialismo é parte do problema nosso, ou seja, que o Brasil é parte do imperialismo, apesar de subalterno, mas é um país cuja vocação, né, e cuja esforço do Estado burguês brasileiro é transformar o Brasil numa grande potência capitalista no âmbito mundial, com o fetiche de ter uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU para simbolizar isso. Então, essa questão democrática que Del Arroio coloca, nós hoje temos uma visão um pouco diferenciada da visão que o PCB tinha até os anos 80, né? Que é o seguinte, nós dizemos o seguinte, que a democracia burguesa é uma ditadura da burguesia sob a forma de democracia burguesa. Tanto é que nós usamos hoje em dia, nós nos referimos à ditadura militar, né, adjetivando a ditadura como uma ditadura da burguesia sob a forma militar. Porque senão passa a ideia de que era um bando de militares malucos que resolveu tomar o poder. E
E ali foi um processo, uma revolução burguesa, como disse aqui o Del Rey. Então, nós temos travado muito essa discussão da democracia, dos limites da democracia burguesa. Nós achamos que isso está na raiz dos erros de 1964, depois isso também foi a raiz dos erros de 1973, no Chile, em que também não se esperava que a burguesia pudesse fazer aquela reação. E nós dizemos o seguinte, que a democracia burguesa é um jogo de cartas marcadas. Nós podemos até ganhar algumas partidas, ganhar algum turno, mas não podemos ganhar o campeonato. Então não será nunca através da institucionalidade burguesa que nós vamos chegar ao socialismo. A outra questão é o seguinte, sobre o caráter da Revolução Brasileira. Chegando à conclusão que chegamos, que o capitalismo do Brasil é completo, altamente desenvolvido, e que não tem possibilidade de aliança com a burguesia contra o imperialismo, nós chegamos à conclusão que o caráter da Revolução Brasileira é socialista. O que não significa dizer, como alguns detratores nossos tentam fazê-lo, que nós estamos propondo socialismo já. Porque nós não estamos propondo isso, porque nós sabemos que não há as condições subjetivas, né, para levantar essa bandeira, que seria, né, um despropósito. Nós dizemos que o caráter da Revolução é socialista para definir, né, quais são os aliados no caminho para o socialismo e quais são os inimigos. Né? Tá. Então, essa questão é importante, né, porque o nosso partido hoje, ele defende no Brasil uma frente de esquerda, né, mas para nós não pode ser uma frente eleitoral, tem que ser uma frente permanente, né, que nós chamamos de anticapitalista e anti-imperialista, e o balanço que nós temos desse processo de reconstrução do partido, o partido hoje é percebido como um partido que não morreu, né, que está vivendo, que quer viver, e ele começa a chamar a atenção e preocupar setores da esquerda e setores da direita. Ele já não é mais aquele partido, coitado, que quase morreu, né? Ele é um partido que começa a ter alguma influência, pequena ainda. Ele tem um patrimônio muito importante, que nós cuidamos muito dele, que é a coerência política do partido, pelo menos nos últimos anos. Nós passamos por um momento assim, de dificuldade do ponto de vista de política de alianças, né? Nós temos mudamos o partido em matéria de organização para adaptar a organização do partido à linha política do partido, né? Nós acabamos com o presidente do partido, nós rompemos no nosso vocabulário a palavra filiação partidária, nós falamos em recrutamento do partido, né? Então nós estamos querendo ser um partido de quadros, um partido de militantes e um partido dos que acreditam na revolução, né? E concordo com a Marli, quando colocou ao final, que a legalidade do partido e de outras organizações, ela não é uma coisa definitiva. Ela dependerá da luta de classes. E nós queremos chamar a atenção dos novos militantes, dos jovens militantes, ou do partido ou não, porque não há revolucionários apenas dentro do PCB, né? Queremos chamar a atenção o seguinte, se as nossas análises estão corretas, vocês, jovens, vão viver uma luta de classe, talvez das mais dramáticas que a humanidade assistiu. Porque o mundo, a crise do capitalismo, né, leva a uma fascistização generalizada das sociedades, né, a guerras de rapina, a tentativa de tirar direitos. Para tirar direitos tem que ter repressão, tem que criminalizar os movimentos sociais, e nós achamos que essa crise do capitalismo vai suscitar um acirramento da luta de classes e nós vamos assistir nos próximos anos, não sei quantos, e quais anos, né, uma intensa luta de classes em que ser revolucionário, ser comunista, vai ser uma tarefa para poucos, né, porque vai ser uma luta muito difícil.